Oi pessoal, esse é o canal Teologia e Ciências da Religião. E antes da gente começar esse vídeo, já vou te pedir, curte aqui do lado e me segue, para você estar sempre recebendo vídeos novos, para a gente estar sempre enriquecendo aí o nosso conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre aquele famoso quadro da Santa Ceia, você conhece? Então, essa ceia aconteceu 3 dias depois que Jesus morreu, assim que ele ressuscitou. Jesus foi crucificado, como todo mundo já sabe, e logo depois, 3 dias, ele ressuscitou. Nesse terceiro dia, 2 discípulos estavam conversando, indo para Emaús, de Jerusalém para Emaús. Emaús é muito longe de Jerusalém. E eles foram caminhando e conversando, falando sobre Jesus, de quem era. E durante o caminho apareceu um homem e veio andando conversando com eles. Aquela história, você anda conversando com alguém, aparece uma terceira pessoa, boa tarde, vamos conversando. E Jesus perguntou, esse homem perguntou para ele assim, vocês estão falando de quem? E esses dois disseram assim, você não está sabendo o que aconteceu nos últimos dias, não? E o homem disse, não, o que houve? Menino, mataram um homem aí, Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus. Por que Jesus, o Nazareno? Porque Jesus era um nome muito comum naquela época, igual João e Maria, José e Maria, entendeu? Era muito comum. Então, para poder especificar quem era o Jesus, então eles diziam Jesus, o Nazareno, né? Como hoje, tem vários tipos de José. Você conheceu o José? Qual José? O José Marceneiro. O José Pintor. O José, entendeu? Para poder saber de qual Jesus estavam falando, por ser um nome comum. Então eles disseram, Jesus, o Nazareno, varão, profeta, curava, ressuscitava e mataram, coitado. Então, você não estava sabendo? Não estava sabendo não. E foram conversando e falando, contando quem era Jesus. E chegaram até Emaús, já estava tarde, e esse homem falou assim, bom, a conversa tá boa, mas eu tenho que ir embora, viu? E os discípulos disseram, não vai não, já tá tarde, tá escurecendo, fica com a gente essa noite, é perigoso você andar por aí sozinho, porque realmente Emaús era um lugar de muitos salteadores. Aquele caminho de Emaús para Jerusalém era um caminho muito perigoso, tinham muitos salteadores ali. E Jesus, esse homem, ficou, e eles não reconheceram quem era esse homem. Então, convidaram para poder cear com ele aquela noite. E reuniram-se todos os que estavam ali, naquele lugar, naquela casa, sentaram à mesa e colocaram ali o pão, o vinho, né, a água, e todos conversando. Até que Jesus pegou o pão e partiu. Quando Jesus deu graças, partiu o pão, eles reconheceram, os olhos deles se abriram, eles reconheceram Jesus. Mas nesse momento, quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. Isso está lá em Lucas 24, se eu não me engano. Então, até porque isso se repete também em todos os evangelistas que escreveram os livros, né? Então, o que acontece? Quando Jesus partiu o pão e deu graças, ele desapareceu. Não é, na verdade, esse quadro não é aquela Santa Ceia que diz lá, na noite em que foi traído, que é o texto que nós lemos em toda a Santa Ceia. Esse quadro está dizendo a respeito dos discípulos do caminho de Emaús. Eles não reconheceram Jesus. Então, quando Jesus partiu o pão e eles reconheceram, o Espírito Santo abriu os olhos, Jesus desapareceu. E logo que amanheceu o dia, eles foram correndo para Jerusalém, o mais rápido possível, para contar para os discípulos, para os 12, o que tinha acontecido. E você, sabia da história desse quadro da ceia?